Agora, tem uma outra coisa que eu escuto muito de empresários, Daniel já deve ter escutado isso demais. Gente, é muito difícil contratar. Eu contrato, Uhum, demito. Eu contrato, uhum. não tenho a performance que eu queria. E aí a gente vê, Daniel, muitas vezes aquela história, eu contrato pelo currículo e demito pelo comportamento. Você sabe que isso acontece, né? Normal. 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 Por que que as empresas repetem tanto esse mantra de que é muito difícil contratar bons profissionais? O que Uhum. que é que está por trás disso? Tem alguma coisa aí educacional no meio do caminho, de Ah, formação mesmo, né, dos profissionais que chegam nas empresas. Eu acho que tem um ponto de base, de de origem, né? base, É. exato. Acho que a gente tem cada vez formado Uhum. menos profissionais para chegar preparado no mercado de trabalho e as empresas começaram a assumir, de uma certa forma, esse papel de Ah, construir os profissionais, né? Enfim, esse é um ponto de vista meu, seu. né? Aí vamos para o segundo passo. Em geral, uma coisa que acontece muito é eu contratei a pessoa certa tecnicamente e o comportamental dá errado porque você não sabe nem qual é o DNA que você tem na sua cultura. E você Hum. não sabe quais são os comportamentos, as competências que você gostaria de ter. E aí você começa a trazer pessoas para dentro de casa que são muito mais vírus do que a salvação mesmo, né? Do que Você ali quer dizer que ela não combina com aquela não empresa? combina, no Uhum. que a gente chama no RH de não tem fit cultural, Não né? tem fit cultural. Ela consegue entregar, mas você fala o seguinte, numa entrevista, me fala aí 3 vezes que você teve que trabalhar em equipe e gerar determinado resultado sob pressão. E aí a pessoa vai dar um exemplo. Não, de repente, trabalho em equipe não era muito comigo, não. Eu entregava sob pressão, mas eu fazia sozinho. Só que dentro da sua organização você queria que você vai precisar que ela trabalhe com outras pessoas. E aí você não faz um levantamento do que você efetivamente precisa desse profissional. Isso acontece às vezes no lado técnico, mas acontece muito em não ter uma roteirização desse comportamento para trazer a pessoa do DNA correto. Isso é Entendi. muito negligenciado. Então, na sua visão, a falta desse fit, dessa aderência com a cultura da empresa já é um alarme que tem que ser dado ali no Uhum. início. Sim, E sim. isso normalmente não é verificado nos processos de recrutamento e seleção, não? Eu acho que... Em geral, não, Ah, porque na maioria das vezes, eu acho que o RH está indo para um caminho meio. Eu vou ser meio controverso, talvez. Eu acho que está indo para o caminho errado, sabe? hum, Quando você aplica ferramenta de avaliação de perfil e define que uma pessoa tem 3 ou 4 tipos de comportamento, ou Uhum. 3 ou 4 tipos de características. Ah, ou você é um, ou dois, ou três, ou quatro. Calma aí, cara. tem gente que contrata olhando o disco, né, naquela Uhum. linha Não queria falar radical, o nome né? da ferramenta, não, mas enfim. Não foi Ela você que é disse, uma foi eu. ferramenta Uhum. boa, né? Nós Sim. usamos outras ferramentas na B2, mas eu acho que é muito mais você saber usar o combinado de Perfeito. ferramentas para você entender o que que é positivo para sua organização e o quanto aquela pessoa é flexível para poder estar adaptada à sua necessidade, ao seu DNA. Agora, como é que você vai saber se isso acontece se você não sabe nem qual é o seu DNA? Uhum. E aí o que acontece é que você vai trazer o que eu falei, o vírus para dentro de casa. Sim. Tá. A pessoa que faz processo seletivo, não sei se a Carla concorda, né? Uhum. Eu até comento muito isso. A pessoa que faz processo seletivo, ela tem o poder de trazer um vírus para dentro do sistema Sim. imunológico. E Sim. olha que para resolver isso depois é um trabalhão, É um né? trabalho. Que É uma uma dor de contratação mal cabeça. feita, É uma dor de ela se cabeça. torna um problema para a solução É. a longo prazo, né? É. Eu Para acho que você é. É. desfazer, né? Desculpa, Carla. É. Para Não. você desfazer esse vírus que Ah, está se proliferando ali, ah. você vai ter que tomar um remédio. Sim. O remédio não mata só células boas, só células Uhum. ruins. Ele Tem mata efeitos células boas. colaterais. Tem É. efeito colateral. Tá. Então você vai conseguir matar a célula ruim? Vai, mas como é que ficou o clima daquela área? Quantas pessoas Uhum. você perdeu? É verdade. Como é que ficou a liderança daquela área? De repente, será que o C-Level não foi questionado em relação a determinado tipo de decisão que foi tomada? Porque aquela pessoa que não era correta ficou ali girando com uma série de Sobra informações? para todo lado, né, Daniel? Só. É. Sobra, entendeu? E aí, Carla, o que mais que você vê que impacta no acerto ou no erro da É, contratação? eu acho que, como o Daniel já falou acertadamente, a cultura, né? Você identificar a cultura, ela é fundamental para você saber, porque nem todo mundo é bom para todo lugar. Eu posso ser excelente, mas eu não vou ser excelente em todos os lugares. Porque em cada lugar tem uma necessidade diferente, cada lugar tem um perfil diferente, cada lugar tem uma cultura diferente. Então, eu posso performar super bem em uma determinada organização e chegar em outra ser um fracasso. E aí é que está essa linha tênue do equilíbrio de você olhar o currículo, você vê a formação, você vê a experiência. Às vezes você vê a experiência de um candidato que ele se deu super bem, cresceu. Quando ele chega,
um mês depois você olha, cara, o que aconteceu com essa pessoa? É a mesma pessoa, mas é exatamente por conta disso. É porque se você não tem análise dos dois lados, assim, essa pessoa, como essa. Então, eu costumo dizer muito para as pessoas de recrutamento e seleção da minha equipe, pensa nessa pessoa dentro da organização, de uma forma bem simples e bem simplista. Então, pensa nessa pessoa trabalhando com o chefe tal. Pensa nessa pessoa dentro daquela equipe. Pensa nessa pessoa no refeitório do hospital. Pensa nessa pessoa. Olha para essa pessoa e pensa nisso, faz esse exercício, porque eu acho que isso é um pouco da nossa cultura, é um pouco do teste. Como que eu estou vendo isso? Quando você faz isso, você diz, ele é tão bom, mas infelizmente eu vou ter que abrir mão desse candidato, porque vai me dar essa dor de cabeça lá na frente. Entendi. Então, acho que isso é fundamental. É você... Mas você pega, vocês trouxeram a questão da aderência à cultura, né? E essa questão da própria pessoa, como é que ela vai se desenvolver. E eu vejo que é um papel fundamental, porque a gente fala de gestão de pessoas, aí tem lá uma diretoria, um departamento, uma gerência, o que for. Mas no fundo, essa área, ela ajuda a implantar as políticas, estruturar e tudo mais, mas o gerenciamento das pessoas é feito por cada gestor, por Com cada líder do seu certeza. time.